O foco da mensagem desta noite é a terra. A terra. Eu não acho que é um exagero dizer que não há nenhum tema que fala tanto sobre a terra, tanto na Bíblia como fora da Bíblia. O mundo tem falado sobre essa terra o tempo todo, mas eles não conhecem o significado dessa terra. Portanto, nesta mensagem, vamos ver o significado desta terra. Nos últimos anos, os santos têm me pedido para que seja um guia turístico que leve os santos para a terra. E muitos estão indo lá para ver a terra. Há muitas maneiras de ver a terra. Você pode ver historicamente, politicamente, como os judeus o fazem. Você pode olhar, considerar religiosamente, pode considerar até mesmo supersticiosamente, ou pode considerar como os cristãos ou peregrinos fazem, pode considerá-la geograficamente, indo para diversos lugares, ou arqueologicamente, como alguns turistas fazem. Mas o que vou fazer esta noite é olhar para a terra de maneira bíblica e espiritual. Então, eu vou ser o guia turístico de vocês para guiá-los por este esboço. E espero que neste esboço vocês vejam a terra como jamais a viram antes. Deixe-me ler para vocês uma sentença que vocês podem ficar chocados. Está no estudo Vida de Colossenses, mensagem 6, que diz o seguinte: além dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, todo o Antigo Testamento é uma história da terra de Canaã. O tema do Antigo Testamento é a boa terra, a terra que flui leite e mel. Considere dessa maneira, todo o Antigo Testamento é uma história da terra. Abraão ganhou a promessa da terra. A lei foi dada para prescrever como as pessoas deveriam viver na terra. O povo de Israel foi formado para entrar na terra. Possuir a terra é parte, tomar posse da terra foi parte da história de Israel, e como o povo de Deus age e se comporta na terra, vai decidir se eles podem continuar ou permanecer na terra. E o erro dos reis fez com que eles perdessem a terra, e a restauração do povo de Deus é ser restaurado de volta à terra. Portanto, agora vocês podem ver que todo o Antigo Testamento fala da terra. Agora, vamos ver no esboço algarismo romano 1. Para o cumprimento do propósito de Deus, duas coisas são necessárias: o descendente e a terra. Tanto o descendente quanto a terra tipificam Cristo, que é a centralidade e universalidade da economia de Deus. Na promessa de Deus para Abraão, há duas coisas mais importantes: o descendente e a terra. Esses são os dois componentes principais da promessa a Abraão. E essa promessa, por fim, tornou-se a bênção de Abraão. Deixe-me agora chamar a atenção de vocês para o relacionamento entre o descendente e a terra. Primeiramente, deixe-me mostrar o seguinte a vocês: o descendente significa Cristo e a terra significa Cristo. O descendente representa
Cristo em nós e a terra significa que nós estamos em Cristo. Agora, Cristo em nós é importante, mas, em certo sentido, não é tão importante como nós estarmos em Cristo. Cristo em nós é para ser nossa vida. Nós em Cristo é para que andemos nele e Cristo se torne o nosso viver. Cristo se torna nossa esfera. Cristo se torna nosso viver, nossa vida diária, que por fim resulta na vida da igreja. E, como crentes, nós não apenas recebemos Cristo em nós para ser o descendente, mas nós somos chamados para andar nele, para ter Cristo como a nossa esfera. Essa é a mensagem central no livro de Colossenses. Colossenses nos diz que nos foi dado uma porção da herança e que temos de andar nele e temos de ser arraigados, estar arraigados nele. O que ocorre é que os crentes colossenses foram distraídos, foram enganados, foram defraudados, foram afastados para tantas outras coisas que não eram esse Cristo. Filosofia, tradições, asceticismo, práticas do judaísmo, a adoração de anjos, tudo aquilo que não é Cristo vai nos tentar tirar dessa terra, assim como a história no Antigo Testamento, que quando os filhos de Israel seguiam o Senhor, eles permaneciam na terra. Mas quando eram distraídos, eles eram tirados da terra. E o livro de Colossenses nos diz que precisamos ser cuidadosos, tomar cuidado para não ser afastados por coisa alguma, mas permanecer nessa terra. Um pouquinho mais agora sobre o descendente e a terra, que é o seguinte: a principal promessa que Deus deu a Abraão não foi o descendente, mas a terra. Deixe-me repetir. A principal promessa que Deus deu a Abraão não foi o descendente, foi a terra. O descendente seria aquele que possui a terra, mas o tema era a terra. Deixe-me gastar algum tempo para provar a vocês esse assunto. As primeiras 6 vezes que Deus falou a Abraão, eu vou listá-las uma por uma. A primeira foi em Ur da Caldeia. O que Deus disse a Abraão? Ele disse: sai da tua terra e entra na terra que eu te mostrarei. Não falou nada de descendente aí. O descendente só foi falado na terceira vez que Deus falou para ele, em Siquém. Portanto, o primeiro falar, o encargo de Deus era que Abraão entrasse na terra. A segunda vez que Deus falou a Abraão foi em Harã, em Gênesis capítulo 12. E ali Deus disse: sai da tua terra, vai para a terra que te mostrarei. Qual é o tema aqui? A terra. Depois ele mencionou 4 coisas: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas 4 coisas. Essas 4 coisas são uma adição à primeira. A primeira coisa é que você vai para a terra que te mostrarei.
Primeiro ele fala da terra, depois ele fala da terra, no segundo falar. A terceira vez que o Senhor fala, Abraão entrou pela primeira vez na terra para habitar em Siquém. E em Siquém, Deus falou para ele uma única sentença. Ele falou: para o teu descendente darei esta terra. Então aqui você vê o descendente sendo mencionado, a descendência e a terra. 12, versículo 7. Darei à tua descendência esta terra. O possuidor dessa terra é a descendência. Na quarta vez que Deus falou, depois que Abraão fracassou de maneira tão miserável, desceu para o Egito e voltou novamente no capítulo 13. Deus apareceu a ele em Betel. E em Betel, o algarismo romano 2, nós vamos ver isso daqui a pouco. Deus falou para ele em 4 versículos, 3 dos quais tratam da terra. Um deles trata do descendente. Esses 3 versículos, Deus disse a Abraão, número 1, para olhar, ergue os olhos e olha. Número 2, primeiro para olhar a terra. Número 2, para receber a terra. Ele diz, te darei a terra. E número 3, para andar pela terra. E então ele disse, te darei essa terra a ti e à tua descendência. E no versículo 16 explica que descendência é essa. Farei a tua descendência como o pó da terra. Portanto, no primeiro falar não menciona descendência, no segundo falar não menciona descendência, na terceira vez que Deus fala a Abraão há uma menção da descendência, na quarta vez que Deus fala, um versículo sobre a descendência e 3 versículos sobre a terra. No quinto falar, na quinta vez que Deus fala, capítulo 15, versículos 1 a 6, fala tudo aí é sobre o descendente. Mas todo aquele capítulo, o restante do capítulo é sobre a terra. E aqui é o seguinte, Abraão, ele creu na promessa do descendente, mas não creu na promessa da terra. Então Deus teve que fazer uma aliança com ele para realizar aquilo que ele não conseguia crer. Então, esse é um falar muito bom no livro do irmão Watchman Nee, A Nova Aliança. E ali ele diz, bem, Deus deu a promessa, e Deus nos dá uma promessa, depois Ele nos dá mais promessa, e às vezes somos limitados, só conseguimos receber uma promessa e não conseguimos receber mais promessas. E então ele usa essa ilustração em Gênesis capítulo 15. Ele disse que Abraão, ele pôde crer na promessa menor da descendência, mas quando chegou a promessa da terra, ele não conseguiu crer. E porque ele não pôde crer, Deus teve de fortalecer essa questão com uma aliança. Nós vamos ver isso na última parte desta mensagem, que há um relacionamento entre a promessa e a aliança. Eu creio que se alguns de vocês leram aquele livro, vocês verão que o irmão Watchman Nee tem uma explicação muito boa sobre a diferença entre uma promessa e uma aliança. Mas deixe-me voltar a isso, que é o seguinte. Em todas as 6 primeiras vezes que Deus falou a Abraão, a maior parte delas tem a ver com a terra. E agora, talvez vocês concordem comigo que a terra é a questão central na promessa de Deus para Abraão. Deixe-me usar mais uma passagem para provar o que estou dizendo. Nós vamos ver isso mais tarde no esboço. E isso está no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14, que diz, para que a bênção de Abraão chegasse a todas as pessoas
e agora, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que é o Espírito prometido? Eu pensava que a promessa do Espírito era Cristo como o descendente, mas se você ler essa passagem, a promessa do Espírito é a terra. A terra é essa promessa. O que Deus prometeu a Abraão não é simplesmente o descendente. É claro, no capítulo 4 de Gálatas, diz que somos os filhos da promessa. Sim, nesse caso, a promessa refere-se a gerar filhos. Mas a promessa em si era a promessa da terra. Como você sabe isso? No versículo 18 de Gálatas 3 diz que a herança não foi dada pela lei, não provém de promessa. A herança não provém da lei, provém de promessa, que é herança. A herança é a terra. A terra não vem pela lei, a terra vem pela promessa. Em outras palavras, a promessa para Abraão foi a promessa da terra. Certo? Espero que isso lhes dê um pano de fundo. Tanto o descendente quanto a terra, como mostrei, são tipos de Cristo. E isso é uma verdade grandiosíssima. Eu diria que é uma verdade enorme, muito grande. Hoje em dia, há muitos livros escritos sobre a Terra Santa. Eu não vi um livro que descreva a Terra Santa como um tipo de Cristo. Há livros que falam da terra ser um tipo de Cristo, do cordeiro ser um tipo de Cristo, do homem ser um tipo de Cristo. Eu não vi um livro sequer. Ouçam, talvez você tenha visto, eu não vi um livro que nos explique que a terra é um tipo todo inclusivo de Cristo. Há milhares e milhares de pessoas, de cristãos, que vão para Israel hoje. Às vezes, em algum lugar, você vê 20 ônibus em fila para visitar esses lugares. Sabe o que eu gostaria de fazer? Apresentar este livro para eles. Gostaria de recomendar esse livro para o Ministério do Turismo em Israel e dizer a eles: este livro explica o que é essa terra. Não tem nada a ver com história, não tem nada a ver com arqueologia, tem a ver com a aplicação espiritual. E quem disse isso? Paulo disse isso. Paulo disse isso no livro de Colossenses. Eu vou provar a vocês, porque alguns de vocês podem dizer: essa é a sua interpretação específica. Eu vou provar a você que a terra toda inclusive é um tipo de Cristo. 4 coisas. Número 1, Colossenses 1:12 diz que Ele nos qualificou para participar da porção da herança dos santos na luz. Deus nos qualificou, Deus qualificou os crentes. Uma porção, para participar de uma porção da herança. Paulo, quando escreveu isso, ele sabia claramente o significado dessa palavra. Ele sabia claramente e se referia de maneira clara à boa terra como a porção da herança que Josué distribuiu a todas as pessoas ali de Israel. Você vai falar, talvez não, talvez não. Então, veja no capítulo 2, versículos 6 e 7, que fala de nós andar nele e estar arraigados nele. O que significa isso? Significa
que o Cristo que foi revelado, desvendado no livro de Colossenses, cujo background é a boa terra, e os crentes são chamados para estar nele, andar nele. Eles são distraídos por um monte de coisas, filosofia, tradição, judaísmo, religião, e saem da terra. Cristo não apenas é o descendente que é vida para nós, as riquezas da glória do mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória, Colossenses 1:27, e não apenas ele é vista para nós, vida para nós, Cristo é a nossa vida, mas ele é o próprio ambiente, a própria esfera na qual precisamos viver dentro desse ambiente e viver sobre. Significa que você vive por isso, você vive por causa disso, você vive disso. Assim como os poceiros vivem na terra, significa que eles vivem da terra. Eu mencionei apenas uma prova. Já defendi o meu caso, mas eu tenho mais 3 provas. Em Isaías capítulo 8, versículo 8, fala que a terra será chamada terra de Emanuel. Quem mais é chamado de Emanuel? A terra é chamada Jesus. Certo? Terra Emanuel, Jesus Emanuel. A terra é a mesma coisa que Jesus. Ainda não está encerrado o caso. Terceira prova. Todos os cristãos concordam que o maná representa Cristo. Quando os filhos de Israel andavam no deserto, eles comiam o maná. O próprio Jesus disse que ele é o verdadeiro pão, e todos os cristãos concordam que o maná é um tipo de Cristo. Em Josué, capítulo 5, versículo 12, diz que no dia em que os filhos de Israel entrassem na boa terra, o maná pararia, cessou. E diz que eles comeram das novidades da terra de Canaã. Em outras palavras, a terra é um maná desenvolvido, a terra é um maná intensificado, a terra é um maná aumentado. Então, se a terra é Cristo, se o maná é Cristo, a terra é Cristo. Todos os cristãos concordam que os filhos de Israel, quando estavam no Egito, comeram o cordeiro, que é Cristo. Todos os cristãos concordam que quando os filhos estavam no deserto, comeram o maná, que é Cristo. Pela mesma razão, quando os filhos de Israel entraram na boa terra, essa boa terra é Cristo. A primeira conferência na restauração do Senhor fala sobre o Cristo todo inclusivo. Se vocês não têm esse livro aqui, vão ali para a livraria, comprem esse livro. Foi isso que começou a restauração do Senhor no Ocidente. Uma mensagem sobre a terra como Cristo todo inclusivo. Não é uma única mensagem, é um livro inteiro, para explicar como a terra é Cristo. Ainda não terminei. A última prova. Ainda em Colossenses. Colossenses capítulo 2 diz que temos de andar nele. Se não andarmos nele, diz no versículo 4 que nós podemos nos iludir, ser iludidos com palavras persuasivas. Ser iludido é ser levado embora, como os filhos de Israel, que foram iludidos da terra, foram tirados da terra. E o versículo 8 fala que a filosofia pode levar cativos
assim como os filhos de Israel foram cativados para a Babilônia. E o versículo 28 diz que... Não tem 28. Versículo 18, que diz que podemos ser defraudados por coisas como a adoração, o culto aos anjos. Os crentes colossenses, quando foram distraídos por essas coisas, foram tirados da terra. É muito claro isso. Portanto, está muito claro que esse é um item grandioso na Bíblia, que é o seguinte: a terra no Antigo Testamento é o tipo todo inclusivo de Cristo no Novo Testamento. Ok. Agora vamos ver o algarismo romano 2. O Senhor falou a Abraão repetidamente com relação à terra, dizendo... Isso está em Gênesis capítulo 13. Na quarta vez que o Senhor falou, Ele disse: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e à tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. 3 coisas aqui. Número 1, olha a terra. Número 2, recebe a terra que eu darei a você. E número 3, anda, percorre essa terra, anda na terra. Agora, letra A. A terra era um lugar para Abraão morar e viver dela. B. A terra era um lugar no qual Abraão podia derrotar todos os seus inimigos a fim de que Deus pudesse ter um reino na terra. C. A terra era um lugar onde Deus podia ter uma habitação como a expressão de si mesmo. Esses 3 pontos, você tem 5 coisas. Primeira coisa é morar na terra. A segunda é viver dela. A terceira coisa é derrotar os inimigos na terra. A quarta coisa é ter um reino na terra. E a quinta coisa é ter uma habitação na terra. Antes de entrar na aplicação espiritual, quero falar uma palavra que é muito singular. Quando Deus disse a Abraão: eu te darei esta terra, Ele estava dando a Abraão uma terra específica. Ele nunca disse: eu vou te dar... Ele nunca falou: eu vou dar os Estados Unidos para você, eu vou dar a China para você. Não, ele disse especificamente: eu vou dar a você essa terra. A terra, se você olhar geograficamente, é uma terra muito pequena. Hoje, aquela terra, Deus chama de minha terra. Não há nenhum outro lugar que Deus chama de minha terra. Na Bíblia, no Antigo Testamento, pelo menos 3 vezes, Deus chama aquela terra de minha terra. Em outras palavras, aquela terra pertence unicamente a Deus. Quando você vai a Israel, se você não foi lá, eu encorajo que você vá visitar Israel. Não é que nem ir para o Havaí. Há algo naquele lugar. Por quê? Porque Deus chama aquela terra lá de minha terra. Eu vou falar para vocês rapidamente essas 8 referências, essas referências. 2 Crônicas 7:20, Isaías 14:25, Jeremias 2:7, Jeremias 16:18, Ezequiel 36:5, Ezequiel 38:16, Joel 1:6 e 3:2, onde Deus diz: essa é a minha terra. E se você
olhar para essa terra de Israel hoje, e se você olhar do avião, é muito pequeno, muito pequeno. É 1/3 de 1% de todo o Oriente Médio. Fala, que estranho, que há de tão específico nessa terra? Eu me lembrei da Golda Meir, que foi a primeira-ministra de Israel, antigamente. Ela disse que Moisés não foi muito esperto de tomar essa terra. A Golda Meir estava errada. Primeiramente, a ênfase não é petróleo, porque Moisés pegou uma terra que não tinha petróleo. A questão não é essa, se tem petróleo ou não tem petróleo. A questão é que essa pequenina terra, de mais ou menos 10.000 milhas quadradas, é do tamanho do estado de Massachusetts. Talvez seja do tamanho de Maryland, do estado de Maryland. É muito pequeno. 60% de Israel é deserto. Por que Deus chamou aquele lugar de minha terra? Ouçam, nesse pequeno lugar contém tudo que há no mundo inteiro. Se você não crê em mim, vá lá para ver. Há um versículo no Antigo Testamento, Ezequiel 38:12, chama a terra de meio da terra. Meio da terra. Se você for ver no léxico, essa palavra hebraica fala do centro da terra. Aquele lugarzinho ali de 10.000 milhas quadradas é o centro da terra e o lugar mais elevado em toda a terra. É a terra dele, é a terra que flui leite e mel. Êxodo 3:8, é chamado de boa terra, Deuteronômio 1:25, é chamado de terra bela, bela terra. Daniel 11:16, Beulah Land, a terra de Beulah. Não, nenhum outro lugar na terra tem essa descrição. Os judeus devem estar muito orgulhosos disso, mas eu vou dizer para vocês por quê. A única razão é porque Deus escolheu essa terra para ser um tipo de Cristo. Para que vocês saibam, nesse lugar pequenino, há todo tipo de plantas e animais. Há 100 tipos de plantas nessa terra que não está em nenhum outro lugar da terra, só existe ali. Comparando, a Grã-Bretanha é 10 vezes maior que Israel, tem apenas 47 tipos de plantas que são exclusivas. Israel é 10% do tamanho da Grã-Bretanha e tem o dobro do número de variedade de plantas exclusivas dali. Tem 180 parques naturais em Israel. Eu estou parecendo um guia turístico aqui, não estou? Eu preciso levar vocês para a terra física antes de levá-los para a terra espiritual, porque a terra física é uma figura da terra espiritual. Então, essa terra que Deus deu a Abraão para que ele vivesse nessa terra e vivesse dela, e que ele trabalhasse, laborasse nela e derrotasse os inimigos e edificasse o reino e sua habitação. Agora vamos ver o ponto D, que diz para nós hoje, fala que todos esses aspectos físicos são uma figura. Para nós hoje, a terra é Cristo, que vive em nós e em quem vivemos.
Devemos viver em Cristo e viver dele. Irmãos, no ministério do Senhor, quer dizer, na restauração do Senhor, enfatizamos não apenas ter uma vida cristã que é uma atuação, mera atuação, mas Cristo sendo expressado em nosso viver. Isso é o que enfatizamos no ministério. O ministério nos lembra o tempo todo que precisamos viver uma vida e andar em Cristo. É apenas quando andamos nele em nossa vida diária que podemos produzir uma vida da igreja rica e que manifesta o Cristo todo inclusivo e, por fim, se tornará um templo para a adoração de Deus e um reino que derrotará o inimigo de Deus. É baseado num andar que é em Cristo. Portanto, para nós hoje, a terra é Cristo, que vive em nós e em quem nós vivemos. Vou dizer mais uma coisa. Em Deuteronômio 11, versículo 12, fala que Deus ama tanto aquela terra que Ele se importa com ela, Ele cuida dela. E que os seus olhos estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Diga-me se há outra terra igual a essa. Nós temos América a Bonita, uma música chamada America the Beautiful. Mas não existe esse versículo na Bíblia. E eu digo novamente, não se esqueçam da minha palavra. A razão de isso acontecer é que Deus escolheu essa terra como uma figura e um tipo do Cristo todo inclusivo. Em Cristo há tudo. Ocidente, Oriente, Norte, Sul, a largura, o comprimento, tudo isso. Na verdade, há um capítulo neste livro que fala da vastidão dessa terra, da amplitude dessa terra. Temos esse Cristo, não apenas em suas riquezas, mas também na sua vastidão. E os filhos de Israel, quando foram chamados para entrar na boa terra, precisaram laborar na boa terra para produzir todas as riquezas da terra. Em Deuteronômio capítulo 8, menciona 7 tipos especiais de comida produzidas pela terra: trigo, cevada, oliveira, figos, uvas, romãs e mel. Os judeus chamam das 7 espécies sagradas da boa terra. Sabe de uma coisa? Esses 7 itens são tipos das riquezas de Cristo. Efésios capítulo 2 nos diz que precisamos experimentar as riquezas insondáveis de Cristo e precisamos pregar essas riquezas insondáveis para as pessoas até que essas riquezas insondáveis sejam constituídas para se tornar sua plenitude, a expressão do próprio Cristo. Ok? O versículo no ponto D é Colossenses 1:27, que fala das riquezas da glória desse mistério, sublinha a palavra riquezas, que é Cristo em nós, como um mistério, e esse mistério produz esse tipo da boa terra. Produz as riquezas da glória do mistério, que é Cristo. E somos chamados para andar nele. Irmãos e irmãs, em nossa vida diária, precisamos andar em Cristo. Nós costumávamos ter esse slogan, nós dizíamos,
A vida interior é para o nosso viver diário, e nosso viver diário é para a vida da igreja. Portanto, a vida da igreja não deve ser meramente uma atuação, deve ser um transbordar e uma exibição de como vivemos nossa vida diária. Na sua vida diária, você desfruta Cristo ou você está jogando joguinho de computador e aí você para e vai para a reunião e você tem uma vida de reunião, mas não tem uma vida de andar em Cristo? Precisamos ser enchidos com as riquezas de Cristo. Algarismo Romano 3, como tipificado pela boa terra, a terra de Canaã, Cristo é a porção da herança dos santos. No Antigo Testamento, todos os filhos de Israel eram a porção da herança. Para quê? Eles receberam uma porção da herança para quê? Para que pudessem laborar na terra. E quando eles laboravam na terra, eles produziam os produtos da terra. Quando os filhos de Israel estavam no Egito, eles não tinham que fazer nada. Eles simplesmente tomaram o cordeiro e o comeram e saíram do Egito. Então, muitos cristãos experimentam Cristo como cordeiro e os tira do Egito. Então, eles estão no deserto e ainda não precisavam trabalhar para receber o maná. O maná vinha do céu. Mas quando eles entraram na porção da herança, eles laboravam nela para produzir oliveiras, figos, uvas, tudo isso, e 3 vezes ao ano levavam para o lugar escolhido por Deus para oferecer ao Senhor. A figura é, claro, muito clara. Como crentes, o que precisamos fazer? A todos nós foi dada uma porção de Cristo e precisamos laborar nele diariamente. E, se laborarmos nele, Deus enviará a chuva. Quando Deus envia a chuva, Ele abençoa essa terra. E ela produz todas as riquezas. Que vida! Que vida! Que vida cristã rica! A vida cristã é uma vida de riquezas. A vida cristã não é uma vida de pobreza. Ponto A. A porção da herança refere-se à porção da boa terra de Canaã, dada aos filhos de Israel como sua herança. 1. A herança dos crentes neotestamentários, sua porção da herança, é o Cristo todo inclusivo. Irmãos e irmãs, todos recebemos uma porção, como os filhos de Israel. Irmão James, você recebeu uma porção. Você é o James? Sim. Você recebeu uma porção, assim como a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, mas você pode esquecer, abandonar, como no livro de Juízes, e aí você então perde a terra, perde o seu direito à terra. Vamos nos apegar ao nosso direito e laborar na terra. 2. Cristo é a porção da herança dos santos como sua herança divina para o seu desfrute. B. Visto que recebemos Cristo como nossa porção da herança, devemos andar nele. A Bíblia diz de maneira tão clara que devemos andar em Cristo. E em Gálatas diz que devemos andar no Espírito e não cumpriremos a concupiscência da carne. Andar em Espírito, daremos fruto do Espírito. Andar diariamente. Quando você conversa com a sua esposa, ande em Cristo. Quando estamos trabalhando, andemos nele. Quando estamos falando sobre cuidando do que for, da casa, das finanças, temos de andar nele. Temos de experimentar Cristo em toda a nossa vida diária. Em certo sentido, não me importa se você é tempo integral ou não é. Tudo que me importa é que você anda em Cristo. Se você é um tempo integral e não anda em Cristo, isso não significa nada. Ou se você tem um emprego, um trabalho e anda em Cristo, você está laborando na terra. Devemos andar, viver, agir, nos comportar e existir em Cristo, a fim de desfrutarmos suas riquezas, assim como o povo de Israel viveu na boa terra, desfrutando de todos os seus ricos produtos. Uau!
Você vai para Israel hoje, puxa, não é um país igual a Israel, com produtos tão ricos. Você vai para um vale, lá você olha para aquele vale o tempo, em todos os lugares, é tudo terras produtivas. Israel é um terço de 1% de todo o Oriente Médio. O resto do Oriente Médio é 300 vezes maior que Israel, mas 95% de tudo que se come em Israel é produzido pelo próprio Israel. O restante do Oriente Médio tem que importar 3 bilhões de dólares de comida para comer. Israel é uma terra rica, mas temos de laborar nela. 100 anos atrás ninguém laborava nessa terra, portanto a terra era pobre. Mas quando você labora e Deus envia a chuva ou as riquezas. Eu estou falando, isso é uma figura, isso é apenas uma figura. A realidade é que nós como cristãos recebemos uma porção da herança. E temos de laborar nessa porção. Então, ela vai produzir, não é uma terra ruim, não é um pântano, não é um deserto. Ela pode produzir riquezas para o nosso desfrute e o desfrute de Deus. Ponto 3. A boa terra hoje é Cristo como o Espírito todo inclusivo que habita em nosso espírito para ser o nosso desfrute. Andar segundo esse Espírito é o ponto central e crucial do Novo Testamento. E a referência aqui é Gálatas 3,14. Agora eu cheguei a Gálatas 3,14. Gálatas 3,14 é muito significativo. Prestem atenção a esse versículo. Esse versículo diz que a promessa do Espírito nos foi dada, o Espírito prometido nos foi dado. Primeiramente menciona a bênção de Abraão, e a bênção de Abraão é tornada real como o Espírito prometido. Deixe-me ler com vocês um pouquinho. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu já falei o que foi dado a Abraão, uma terra, mas aqui no Novo Testamento o que foi dado? O Espírito. O que significa isso? Significa que o Espírito é a terra. Vocês estão claros? Abraão recebeu a terra. Nós recebemos o Espírito. Portanto, o Espírito é a terra. Se você não estiver claro, vamos ler mais alguns versículos, você terá mais clareza. E aí fala que essa terra que foi dada a Abraão não foi dada de maneira condicional, foi dada incondicionalmente. Deus deu primeiro a ele a promessa e depois reforçou a promessa com uma aliança. Esse é o próximo ponto no versículo 15. Versículo 15, que fala: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez que é ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ele se refere à aliança de Deus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falasse de muitos, mas como de um só. Ele fala de Cristo, o descendente. E ele volta no versículo 17, e digo isto: a lei, vinda 430 anos depois, não revoga uma aliança anteriormente confirmada por Deus. A lei que foi dada 430 anos depois não anula, não revoga
a aliança, a primeira promessa, de modo a invalidar a promessa. Não revoga, não anula. Em versículo 18, pois se a herança provém, ou seja, a herança é a terra, se ela provém da lei, já não provém da promessa. A lei vem depois, mas foi para uma promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão, a terra como herança. Através do que? Não da lei que veio depois, mas através da promessa. Foi por uma promessa. Então, o que? Promessa, primeiro a promessa e depois a lei foi inserida. Foi por causa das transgressões que viesse o descendente, etc, etc, etc. E isso vem a seguir. O que está dizendo aqui é, primeiramente, a promessa foi fortalecida pela aliança. Isso é importante. No meio, veio a lei. Isso não é tão importante. Então, chegamos ao final. A nova aliança. A nova aliança não é um reflexo do que está no meio. A nova aliança é um reflexo daquilo que está no começo. Portanto, eu vou ler um parágrafo para vocês aqui desse livro. Há apenas duas alianças. Não a antiga aliança no Monte Sião, mas a antiga aliança que foi dada a Abraão em Gênesis 15. Essa é a antiga aliança. Estou lendo o Watchman aqui. Somente a aliança da promessa de Abraão e a nova aliança, que são alianças. Aquela que está no meio não é considerada. Embora haja muitas alianças, as duas mais importantes são aquela feita a Abraão e a nova aliança. Todas as outras alianças são menos importantes e menores. Ok, então agora, essa promessa que foi ratificada pela aliança em Gênesis capítulo 11 é uma figura da nova aliança. E a nova aliança refere-se a Cristo. E no meio não há coisa alguma. E isso foi apenas acrescentado. A nova aliança, tudo no Novo Testamento, é um desenvolvimento adicional da aliança que Deus fez com Abraão e herda aquilo que Deus prometeu a Abraão. O livro de Gálatas nos diz que a aliança que Deus fez com Abraão, Deus fez com Abraão, é a aliança adequada. Depois, a lei veio como uma inserção entre as duas alianças. Então, aqui podemos ver quão importante é Gênesis 15. Gênesis 15 é o precursor de toda a nova aliança. E aqui, deixe-me dizer algo. Deus já fez uma promessa sobre a terra. No capítulo 12. Por que ele ainda precisava de uma aliança? Uma promessa ainda pode mudar. Uma aliança jamais muda. Abraão pôde crer na promessa do descendente, isso é menor. Ele não conseguiu crer na promessa da terra, que era muito grande. Então, para ajudar em sua incredulidade, Deus disse, está bem, eu vou fazer um acordo incondicional, sem condições. Eu vou comprar, eu vou me comprometer pessoalmente com essa promessa. E essa promessa então tornou-se uma aliança. Há uma história, isso é uma história em Gênesis 15. Deus disse a Abraão que cortasse que cortasse uma cabra, um cordeiro, um novilho em 3 pedaços. E depois tomasse uma rola e um pombinho, cada um com 3 anos. E o fogo passou por aquele sacrifício. Sabe qual é o significado disso? O significado é o seguinte. No Antigo Testamento,
Quando Abraão entendeu o significado daquilo, quando o fogo passou pelos sacrifícios. Essa é a maneira como a aliança, quando a pessoa entra em aliança com outra pessoa, ela corta uma novilha ou uma cabra no meio, e aquele que fez a aliança, ele caminha pelo meio dos sacrifícios como um sinal de que ele havia feito essa aliança com outra parte, e ele, como sacrifício, passa pelo coração e os órgãos e é selado com sangue. Então aquele homem falou: eu cortei no meio e eu passo pelo meio disso, ou seja, eu ando pelo meio, passando pelo sangue e as entranhas e os órgãos. Sabem quem andou ali? Deus. Deus é quem andou por ali, passando pelo sangue e os órgãos, para garantir que ele jamais deixaria aquela aliança. Não é maravilhoso isso? Oh, terminou. Okay. Algarismo Romano 4. O aspecto físico da bênção que Deus prometeu a Abraão era a boa terra, que é um tipo do Cristo todo inclusivo. Visto que Cristo é por fim percebido como o Espírito que dá vida, todo inclusivo, a bênção do Espírito prometido corresponde à bênção da terra prometida a Abraão. No Antigo Testamento havia a promessa da terra, no Novo Testamento é a promessa do Espírito. No Antigo Testamento, a terra é todo inclusiva. No Novo Testamento, o Espírito é todo inclusivo. E ele é todo inclusivo por quê? Porque se Cristo é todo inclusivo, aleluia! Nós estamos todos num Cristo todo inclusivo, que torna-se o Espírito todo inclusivo como o cumprimento da terra toda inclusiva. Amém. Na verdade, o Espírito, como o que torna Cristo real em nossa experiência, é a boa terra como a fonte do suprimento abundante de Deus para desfrutarmos. Número 5. A terra ela não apenas é a nossa experiência individual de Cristo. A experiência individual de Cristo na nossa vida diária produz o quê? A vida da igreja. A terra é Cristo como o Espírito todo inclusivo, e também é a igreja, o corpo de Cristo, como a ampliação, a expansão de Cristo. Esse é todo o algarismo romano 5. Na igreja vivemos em Cristo e de Cristo. Na igreja derrotamos os inimigos e temos o reino de Deus com a habitação de Deus. Para cumprir o propósito de Deus, temos de receber a graça de Deus, a fim de que Cristo seja trabalhado em nós como o descendente e seja expressado em nós como a terra para ser a nossa vida da igreja, para que desfrutemos do descanso de Deus, derrotemos os inimigos de Deus e estabelecemos o reino de Deus como sua habitação para sua expressão e representação. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12 fala do corpo, mas 1 Coríntios mostra uma figura dos filhos de Israel entrando na boa terra no capítulo 10 e fala que todos os seus ancestrais passaram pela nuvem comeram a mesma comida espiritual. E o propósito é que eles entrassem na boa terra, e em seguida ele fala da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é uma representação da igreja como uma figura da boa terra. Em outras palavras, precisamos experimentar Cristo e entrar na boa terra, desfrutá-lo como a festa toda inclusiva, o banquete todo inclusivo, até que nos tornemos o corpo de Cristo para expressá-lo. E quando fizermos isso, derrotaremos o inimigo e o representaremos. No devido tempo, após nos tornar verdadeiramente nada, Deus em Cristo irá se trabalhar em nós, e o que Ele trabalhou em nós
irá gerar Cristo como descendente e também irá nos introduzir em Cristo como a nossa terra. Aqui, e no ponto seguinte, somos apresentados a essa aliança. E essa aliança nos mostra, por um lado, que Deus é fiel, que Ele jamais esquecerá o que prometeu. Por outro lado, nos mostra um tipo de que tudo depende de Cristo, da obra de Cristo, suas realizações, sua morte, ressurreição e ascensão. A nossa vida cristã tem tudo a ver com estarmos identificados com Cristo em sua morte e ressurreição. Quando estamos identificados com Cristo em sua morte e ressurreição, não em nós mesmos, mas naquilo que Ele realizou, então a nova aliança está sendo cumprida. Durante muito tempo, eu não entendia bem por que o Watchman Nee liberou aquelas mensagens sobre a nova aliança naquela época. Parece que naquela época ele estava enfatizando tanto a experiência subjetiva de Cristo e outras coisas relacionadas com o aspecto interior, e de repente ele vem com esse tipo de coisa que me parecia ser algo exterior, essa série de mensagens. Segunda Conferência de Vencedores, em 1931, falou da nova aliança. Eu não entendi isso. Eu li para vocês algumas das coisas que ele disse aqui, que ele tirou de Gênesis 15, mas o negócio é o seguinte. Eu não li para vocês, mas há uma porção longa nesse livro que fala como nós experimentamos Romanos 6,6. Nosso velho homem crucificado com Cristo. Como experimentamos santificação real e libertação de pecado. Não tem nada a ver com algo em nós mesmos, mas como nós nos identificando com Ele, reconhecendo o fato de que Cristo foi crucificado. Toda a realidade espiritual está em Cristo, não em nós mesmos. Portanto, não estamos sendo crucificados por nós mesmos, nós estamos crucificados porque vimos que Cristo nos crucificou na cruz. Não apenas Cristo morreu por nós pelo nosso pecado inicialmente, mas Ele nos deu uma promessa maior, e essa promessa foi selada com uma aliança. E essa promessa é que, assim como Cristo morreu, nós morremos com Ele. E isso é uma realidade divina e não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com a aliança de Deus. Deus fez essa aliança. E esse é todo o Novo Testamento. O Novo Testamento não nos diz o que fazer, mas nos diz o que Cristo fez. Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo crucificou o nosso velho homem. Esse é um fato divino e uma realidade divina. E quando nos identificamos com esse fato, nos identificamos com a aliança de Deus, e a aliança de Deus jamais muda. Você olha para si mesmo e fala, isso não pode acontecer jamais. Olha para aquilo que Deus fez. Ele próprio garantiu que isso ia acontecer. E isso jamais muda. Essa é a própria natureza da nova aliança. Uau! É isso que Gênesis 15 fala. Vamos ler. Em Gênesis 15, 7 a 21, Deus fez uma aliança com Abraão com relação à terra. Aqui é 21, é 12. Isso jamais mudará. Essa é a experiência de sermos identificados com Ele, de tudo que Cristo fez em sua morte e ressurreição. Jamais mudará. Porque isso foi feito uma aliança disso. Há uma passagem aqui que diz que Deus fez uma aliança.
Se Deus fizer alguma mudança, Ele será injusto, porque Ele fez uma aliança com isso. Podemos ir a Deus não pelo que temos, não pelo que somos, mas pelo que Ele se comprometeu. Ele se comprometeu na cruz por aquilo que Cristo realizou, e esse fato jamais muda, e isso é a nova aliança. Mais do que isso, para nós agora, Deus fez de Cristo para nós o Espírito todo inclusivo, como a sua terra toda inclusiva. Isso jamais pode mudar. Às vezes eu levanto de manhã e eu me sinto uma torrada queimada. Não sei se quantos de vocês já tiveram essa experiência. Você pode levantar de manhã, você pode se sentir como uma torta de cereja ou como uma torrada queimada. Mas as coisas de Deus jamais mudam, porque Deus fez uma aliança em Cristo e Ele nos crucificou. E tudo que precisamos fazer é simplesmente andar nele. Nós precisamos de filosofia? Não. Precisamos de religião? Não. Precisamos ser levados embora? Não. O que precisamos fazer? Habitar, permanecer nele. Dizer amém ao fato. Laborar na boa terra. Cristo, a terra toda inclusiva. Isso é um turismo bom ou não? Um passeio turístico bom ou não? Por favor, me deem boas gorjetas. Ok. Vamos ler pontos A e B. Porque faltava fé a Abraão para crer em Deus com relação à promessa sobre a terra. Quantos de nós temos pouca fé? Às vezes nos levantamos pela manhã, nos sentimos como uma torrada queimada. Deus confirmou a sua promessa a Abraão a respeito da terra, fazendo uma aliança com ele. Não estamos na nova promessa, estamos na nova aliança. Estamos no Novo Testamento. A maneira extraordinária como Deus promulgou essa aliança implica a maneira com a qual Abraão poderia cumprir o propósito eterno de Deus. Essa é a maneira específica de Deus ter promulgado essa aliança. Eu vou ler duas linhas para vocês do irmão Witness Lee. Ele falou: a maneira como Deus promulgou essa aliança é muito peculiar. Essa passagem da palavra é muito difícil para as pessoas entenderem. Eu gastei muito tempo tentando entender essa passagem da palavra, essa porção da palavra. Eu li livros, mas nada me ajudou a entender isso. O Senhor pode me mostrar o verdadeiro significado dessa passagem. Esse incidente de Gênesis 15 é a consumação da aliança, o registro de Deus ter promulgado uma aliança. O irmão Lee gastou muito tempo nessa porção. E agora estamos falando sobre o significado dessa porção. Não é maravilhoso? A aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança da promessa. Uma aliança da promessa. Ou seja, a aliança que sela a promessa, que seria cumprida por meio do poder de Deus em sua graça, não a nossa. Não por meio do esforço de Abraão em sua carne. O Novo Testamento é uma continuação dessa aliança. Não da aliança do Monte Sinai, mas da aliança da promessa selada por uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão por meio do Cristo crucificado e ressurreto. O Cristo crucificado pode mudar, irmãos? O Cristo ressurreto pode mudar? Não. Se ele não pode mudar, essa aliança não pode mudar. Os fatos divinos não podem mudar. Os 3 tipos de animais mortos representam Cristo em sua humanidade, sendo crucificado por nós. E as 2 aves vivas representam Cristo em sua divindade, como aquele que vive. Vocês podem ler no estudo vida isso aí, o significado de cada um daqueles animais em Levítico. O pombo significa a vida de crer. Cada um daqueles animais tem um significado. Representa Cristo em sua humanidade, sendo aquele que vive e é ressurreto. Esses são os fatos divinos que jamais mudam.
Cristo foi morto em sua humanidade. Amém. Isso jamais muda. Mas vive em sua divindade. Amém. Isso jamais muda. Deus pedirá a Abraão para oferecer o animal e as aves a ele. Implica que Abraão tinha que se identificar com todas as coisas. Nós não nos identificamos com nós mesmos, nos identificamos com o que Cristo é e com tudo que Ele ofertou. E isso indica que para cumprir o propósito eterno de Deus, devemos ser crucificados na crucificação de Cristo, não na nossa própria crucificação, a nossa mortificação própria, e ser ressurretos na ressurreição de Cristo. Isso acontece quando praticamos a vida da igreja. Irmãos e irmãs, diariamente em nossa vida diária, vivamos e dependamos dos fatos divinos, não confiando em nossos sentimentos e experiências, mas nos apoiando na aliança de Deus diariamente, que é a aliança que Deus promulgou em Cristo Jesus, e se aplicarmos essa aliança, nos apropriarmos desse Novo Testamento, vamos desfrutar a boa terra e iremos nos estabelecer e permanecer na boa terra. Amém. Vocês não desfrutaram? Ok. Último ponto. O último ponto é muito importante. E, a despeito de tudo que falamos, a aliança de Deus nunca muda. Ele disse que daria aquela terra, a terra de Israel, e a propósito, não é chamada de Palestina aquela terra. Sabe de onde veio a palavra Palestina? Dos filisteus. Quando os romanos tomaram aquela terra, expulsaram todos os judeus, eles tentaram humilhar os judeus e chamar aquela terra de Palestina, que significa filisteus. A terra de Palestina, na verdade, significa a terra dos filisteus. Aquela não é a terra dos filisteus. Aquela é a terra de Emanuel. E a aliança de Deus jamais muda. Mas, a despeito do que Washington está fazendo, a despeito do que todos estão tentando fazer, isso só vai acontecer quando vier o Messias. E quando ele vier, e a promessa e a aliança de Abraão serão cumpridas literalmente e fisicamente. E o limite não será segundo o acordo de Oslo ou segundo um mapa, mas segundo o mapa divino. E onde está isso? Isso vai acontecer na terra de Emanuel, a terra, o território de Israel, desde o Nilo até o Eufrates. Essa é a terra que Cristo, o único descendente de Abraão, irá herdar para o estabelecimento do seu reino milenar. Os judeus, em 1967, quase tomaram até Damasco, e de Damasco até o Eufrates, assim chamado Iraque. E vocês verão a dimensão real do que a terra que Deus havia prometido no Antigo Testamento para Abraão. Mas algo aconteceu no meio, mas tudo bem, porque isso vai acontecer. Não em Washington. Vai acontecer quando Cristo voltar. Amém. Eu vou chamar os assistentes, eu vou levar os assistentes de treinamento para Israel. Eu prometi para eles faz 3 anos levá-los para Israel. Os assistentes do treinamento de tempo integral. Preparem-se. Vai ser bom, vai ser bom. E eu mencionei a eles esse hino. Eu vou concluir com esse hino. Esse hino é um hino escrito por John Wesley. E ele publicou esse hino 150 anos antes da formação da nação de Israel. E nesse ano ele profetizou, nesse hino ele profetizou que a nação de Israel seria formada, que Jerusalém seria retomada e o templo seria reedificado. E eu
cresci numa escola anglicana e eles cantavam esse hino. Eu não entendia. Até que um dia eu vi, John Wesley escreveu esse hino. Ele escreveu isso aí há 150 anos, antes dos judeus voltarem para a terra de Israel. Eu vou ler só uma estrofe para vocês. Vocês podem olhar na internet esse hino, vocês vão ficar impressionados. Ele diz o seguinte: sabemos que tem de ser feito, porque Deus falou, e todo Israel voltará, será restaurado ao seu primeiro estado. Por seu comando, Jerusalém se levantará, o templo em Moriá novamente tocará os céus. Eu me lembro que eu estava ali sentado cantando, e John Wesley, 150 anos atrás, escreveu isso. Ele foi um profeta. Eu vou dizer isso para vocês. Um dia, tudo isso, literalmente, linha por linha, será cumprido. Aquela terra será plenamente restaurada, porque Deus fez uma aliança. Para nós, por enquanto, estamos nos lugares celestiais, desfrutando a realidade daquele tipo, estando no Cristo todo inclusivo. Oh, que terra! Amém. So let's pray 2 by 2.